Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano. O programa Ponto de Vista de hoje recebe mais uma vez o advogado Leonardo Paletó. Especialista em direito eleitoral, ele é um dos mais competentes profissionais da sua geração e vai nos falar sobre as novas regras para as eleições deste ano. Ele vai nos dizer sobre os principais detalhes legais e jurídicos da nova lei que disciplinará as eleições de 2018. Mas antes, eu quero mandar um abraço para alguns amigos telespectadores. Os advogados Gladstone Aeronildes, Hindenberg Dutra, Mônica Melo, Evandro Borges e Lucas Calado. Além dos amigos Maciel, Cabeto Emereciano, Dr. Levi Jales, Dante Araújo, Damião Potência e o grupo Brasil é Nosso, Bruno Maia, além de Marcelo da Módulo Block. Meu amigo, advogado, jovem advogado Leonardo Paletó, uma satisfação imensa receber você mais uma vez. Tivemos aqui, na época do impeachment da ex-presidente Dilma, você dando uma aula sobre aquele tema e agora, 2018, eleições aí à vista, daqui a 8 meses, 9 meses teremos eleições e ninguém melhor do que você para elucidar o nosso telespectador sobre alguns pontos da nova legislação, de como vai acontecer tudo isso a partir de agora, a partir de março. Quero agradecer por você ter aceitado o convite, saiu lá do seu trabalho, das suas coisas que você tem lá no seu escritório, para nos dar essa entrevista que tenho certeza será muito bacana. Mais uma vez, muito obrigado, Leonardo. Eu sei o que agradeço, na verdade, assim, é muito bom já começar essa entrevista com esse carinho, com essa amizade antes de tudo. A vez passada realmente foi muito bacana o nosso bate-papo. Espero que a gente possa repetir, né? Já que esse tema é um tema tão gostoso, que é tanto prazeroso para você, como prazeroso para mim, prazeroso para o telespectador também ouvir. Então a gente está à disposição, na verdade. Agradeço muito pelo convite e vai ser sempre uma grande satisfação poder dividir o mínimo de conhecimento que eu tenha com você nesse bate-papo que a gente possa travar. Beleza, com certeza. E vou lhe chamar muitas outras vezes, porque isso é um assunto bacana. Fique à vontade. Eu queria começar perguntando a você, Leonardo, o seguinte: quem é que está apto a se candidatar nessas eleições de 2018, nos mais variados níveis, né? Nós temos eleição para presidente da República, para senador, para governador, nós temos eleições para deputado federal, deputado estadual. Quais são as pessoas que estarão aptas a se candidatarem? Veja bem, Nelson, a aptidão para se candidatar, para ser votado, né, a capacidade realmente de ser elegível, ela vem da própria Constituição. Você tem que preencher os requisitos legais, né? Então, trocando em miúdos, quais sejam? Você tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado, né? Tem que ser alistável, né? Uma condição é essa também. Tem que ser filiado a um partido político, né? Até 6 meses antes. Tem que ter o domicílio eleitoral, também naquele partido político, naquela cidade, na verdade. O domicílio eleitoral é bom, importante lembrar, que não é tão correlato com o próprio domicílio, não. Às vezes só uma relação de parentesco, não precisa morar realmente, efetivamente. Acontece muito em cidade interior isso, de o candidato não ser o candidato que mora naquela cidade, mas consegue ter o domicílio para fins eleitorais naquela cidade. E também a idade mínima, em alguns casos, né? O presidente da República tem que ter 35 anos, por exemplo, governador 30, vereador baixa 18, deputado 21. Então, essas são as condições básicas. Então, ou seja, tem que preencher esses primeiros requisitos e não pode ter nenhuma causa impeditiva. É isso que eu ia perguntar. Quais são os impedimentos legais para esse brasileiro, mesmo que ele corresponda a tudo isso que você falou agora, mas ele tem algum impedimento? Que impedimentos são esses? Esses impedimentos são as causas de inelegibilidade, né? Ou seja, eu tenho que preencher primeiro as condições para ser elegível e depois eu não posso ter nenhum impedimento. Então, eles são de 3 naturezas, basicamente. Primeiro, há 2 impedimentos que são de ordem constitucional, é bom que se diga. Primeiro, todo aquele que pretende ser candidato, ele tem que ser alfabetizado e ser alistável também. Tem que ter a capacidade de conseguir se alistar. Se não for alistável, ele não preenche esses 2 pré-requisitos constitucionais. Mas existem outras causas, né, que são previstas também na Constituição e na legislação infraconstitucional, que prevêem casos de inelegibilidade, que aí vem em razão da própria pessoa,
uma razão pessoal dela, por exemplo, ou em razão do cargo, da função que ela ocupe, ou em razão também de algo que ela tenha cometido. E vamos exemplificar para ficar claro. Por exemplo, um candidato à reeleição durante 2 mandatos. Em função daquele cargo, um governador foi governador por um mandato, por outro mandato. Ele é inelegível para o 3º mandato, porque em razão da sua função que ele ocupou 2 vezes, ele não vai poder. Uma inelegibilidade reflexa, em razão da condição de pessoa. Por exemplo, a esposa daquele vereador, daquele governador, também não pode se candidatar. É uma inelegibilidade que a Constituição traz de natureza reflexa. E tem, Nelson, as inelegibilidades que estão na Lei das Inelegibilidades, que é a Lei 64/90, que a Lei da Ficha Limpa foi uma lei que modificou essa lei, que são essas que a gente está vendo aí, né? Que tal, supostamente até vai pegar o presidente Lula, que é o quê? Uma condenação em segunda instância, as contas desaprovadas perante o TCE, processo de cassação de ordem eleitoral, ou seja, existe uma série, um rol extenso na Lei 64/90, que é a Lei das Inelegibilidades, que traz as condições pelas quais alguns políticos podem estar, alguns políticos não, alguns cidadãos, na verdade, podem estar inelegíveis. A ficha limpa, como é que ela vai funcionar nessas eleições? A ficha limpa ela tem se tratado com muito rigor, né? Ela tem se tratado com muito rigor e o que se espera dos tribunais superiores é que eles apliquem esse mesmo rigor. Com relação à desincompatibilização, por exemplo, um detentor de um cargo público, ele tem que prazo para se desincompatibilizar e se lançar candidato? Importante pergunta. A desincompatibilização também é uma causa de inelegibilidade. O que significa ela? Significa o quê? A lei prevê que para alguns cargos públicos, aquele que é um funcionário público, que almeja se candidatar, ele tem que se desincompatibilizar, ou seja, ele tem que sair daquele cargo, pedir um afastamento temporário para poder disputar aquele pleito. Em que prazo? Aí é que está, Nelson. Esses prazos são prazos que não estão previstos muito na legislação, são construídos pela jurisprudência. E eu aconselho o seu eleitor que tem alguma dúvida a entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.juiz.br, porque existe lá uma tabela com todos os cargos que todos não, porque o rol é impossível você conseguir abranger todos, mas com muitos exemplos, tanto dos cargos que você ocupa, como os cargos pelo qual você consegue, que você pretende ocupar. Por exemplo, chefe do executivo. Digamos que o chefe do executivo, o chefe do executivo, digamos, municipal, queira se candidatar a uma eleição governamental. Né? Então, o chefe do executivo, ele precisa, para poder se candidatar, sair 6 meses antes do pleito. É o prazo de incompatibilização dele. Agora, por exemplo, um secretário de Estado, ele tem que se compatibilizar 6 meses antes para um cargo de governador ou de presidente, mas para prefeito são 4 meses. Então, ou seja, não existe, na verdade, o rol é muito extenso. Mas, em geral, dependendo da natureza do cargo, o prazo de desincompatibilização, se for um caso mais grave, de um secretário de Estado, de um chefe do Executivo, para as eleições de governador e de presidente, 6 meses antes. Você poderia repetir o site do TRE e eu pediria até que a nossa técnica pudesse colocar embaixo o site. Posso sim. É o site do Tribunal Superior Eleitoral. É o www.tse.jus.br. Lá no site do TSE tem uma parte específica sobre desincompatibilização e lá ele traz o rol de cada um, de todas as funções públicas que são ocupadas, com as previsibilidades para que cargo, se precisa desincompatibilizar ou não e com o tempo. Com relação a alguma instituição, alguma entidade não governamental, que a pessoa exerça um cargo de secretário de uma instituição qualquer, de presidente de uma instituição qualquer, também existe prazos para desincompatibilização dessa pessoa? Boa pergunta também, Nelson. O que acontece? Vou dar um exemplo de empresas, certo? Que tem a ver até empresas e fundações. A fundação privada, se você participa de uma fundação privada e você dirige aquela fundação privada, você não tem que se desincompatibilizar. Mas se essa mesma fundação privada, ela recebe recursos oriundos da esfera pública e esses recursos são indispensáveis para que aquela fundação se organize e se constitua e funcione, aí sim ele vai precisar se desincompatibilizar. Eu conheço algumas pessoas que são líderes de comunidade, por exemplo, presidente de conselho. Esse pessoal também tem prazo para sair, mesmo que esse conselho, essa associação, por exemplo, não receba recursos de governo? Se não receber recursos de governos, eu diria, sem olhar e sem analisar topicamente, que não.
certo? Como muito acontece às vezes, essa desincompatibilização é só para o período eleitoral, porque às vezes acontece só de ser 3 meses só durante o período. Mas se não recebe, o filtro que tem que se fazer é essa questão da subvenção pública. Se não há subvenção pública ou não há risco de pecha pelo recebimento de valores pecuniários do órgão público ou daquela influência que aquilo pode ter, não vai ser exigido. Por exemplo, o médico de PSF do interior, não se exige mais desincompatibilização. Ele pode continuar trabalhando desde que, então, cada um tem que analisar a situação tópica de acordo com cada um. Mas, em geral, não, para a sua pergunta. Um jornalista, por exemplo, um apresentador de programa de televisão ou de rádio, ele tem prazo para deixar de exercer aquela profissão dele para se lançar candidato a alguma coisa? Tem sim, Nelson. Esse prazo é um prazo da lei, não é nem um prazo do regulamento, é um prazo realmente da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. A partir do dia 30 de junho, as emissoras de televisão elas estão impedidas de veicular programas em que o apresentador ou o comentarista ou alguém que participe daquele programa já venha a ser candidato. Qual é o prazo para o candidato, um pretenso candidato, ele esteja filiado a um partido? A filiação partidária ela mudou, né? Mudou recentemente. Durante muito tempo, quase a vida inteira do processo eleitoral, tinha que ser um ano antes. Um ano antes do pleito, o candidato tinha que ser filiado. Desde as eleições passadas com a reforma eleitoral, esse prazo passou a ser de 6 meses. Então, ou seja, como as eleições esse ano vão ocorrer dia 7 de outubro, 7 de abril é o prazo fatal para que os candidatos estejam devidamente filiados aos partidos políticos para que consigam concorrer. Já que a gente já respondeu que é uma condição de elegibilidade a filiação partidária. Então, você tem que estar filiado ao partido político para você poder concorrer ao pleito. E a chamada janela, para quem já é detentor de mandato, um deputado que quer mudar de partido, por exemplo, um senador que quer mudar de partido, qual é esse prazo que essa janela oferece a ele essa condição? É importante essa pergunta, né, Nelson? Porque, na verdade, essa janela também é uma novidade legal, né? É uma novidade que foi instituída nessa última reforma, que foi um presente, vamos analisar assim, que os próprios políticos deram para eles mesmos, né? Essa possibilidade de cometer essa infidelidade partidária às vésperas do final do pleito, né? Então, é justamente, o prazo para essa janela partidária se inicia agora em março, né? É de 7 de março até 7 de abril. São 30 dias antes do prazo fatal para a filiação partidária. Ou seja, 7 de abril é prazo fatal para todo mundo. Para todo mundo. Para quem já tem mandato e para quem não tem mandato ainda. Tem que trocar. Quem pretender se candidatar por legenda, se mudar de legenda, tem que se candidatar até 7 de abril. É importante dizer também que o senador ele não está abrangido por aí. Como o senador é majoritário, assim como o governador, o prefeito, o presidente, eles podem mudar a qualquer época sem que sejam incursos pela infidelidade partidária. Agora, os deputados não. Os deputados, e é importante lembrar também, viu, Nelson, que essa janela partidária ela não vai servir para o vereador, porque ela só abre quando você está terminando o seu mandato. Então, ela só vai servir agora para deputado federal e para deputado estadual. E a gente sabe que ela vai servir mesmo, sobretudo diante do peso que existe dos deputados federais, sobretudo, para as questões relativas à propaganda eleitoral, a fundo partidário. Então, ou seja, já está existindo uma movimentação muito grande em Brasília dos partidos querendo arregimentar deputados federais, que é justamente agora nesse período de janela partidária. Então, certamente muitas mudanças virão. E a gente vai ver aí só quando passar 7 de abril para saber quem está em que cadeira, em que partido. Perfeito. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Fazemos juntos. Primeiro por instinto. E depois, quem sabe, por amizade. Por carinho. E também por tradição. Por amor. Por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde.
Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Além de ter a melhor equipe de cardiologia da cidade, também oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia e outras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro como na unidade da Promater. E nós voltamos à nossa entrevista com o advogado Leonardo Paletó. Eu vou lhe fazer várias perguntas agora sobre uma questão de financiamento de campanha, mas antes, um registro bem rápido. Qual é o prazo final para os partidos políticos registrarem as candidaturas? Então, Nelson, o prazo ele começa a contar a partir do final do prazo para as convenções partidárias. Então, a partir do dia 20 de julho já pode começar a registrar. E vai até a véspera da propaganda eleitoral, até dia 15 de agosto. Como vai funcionar a questão do financiamento de campanha, principalmente agora que as empresas não podem mais participar? Isso é uma grande questão, né? O mundo político está se adaptando a essa nova realidade e os políticos bem já antevendo isso, já meio que tentaram se organizar para se proteger. E já conseguiram fazer isso, né? Então, assim, pela primeira vez, Nelson, agora vai ter o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que vão ser repartidas entre os partidos políticos, dependendo da quantidade de deputados federais. Então, assim, esse fundo é a primeira coisa que vai beneficiar os partidos políticos. Fora esse fundo especial, ainda tem o próprio fundo partidário, né, que pode ser feito. Então, isso são os principais, a base principal realmente de arregimentação para substituir a doação de campanha. Mas aí também tem a questão da própria doação física, né, que isso vai acontecer das pessoas físicas, elas podem doar 10% dos seus vencimentos. O autofinanciamento, né, ele é permitido, muitos candidatos, eles vão se autofinanciar com os valores que eles têm, né? E também tem aquele crowdfunding agora, que é uma expressão inglesa, que é a famosa vaquinha, né, que foi muito feito nas eleições americanas e que agora está sendo implementada no Brasil. E também pode ser feita a comercialização de bens, de serviços, isso já podia ser feito, mas a resolução recém-publicada, ela também outorgou mais possibilidades nesse sentido, de se arregimentar valores vendendo produtos, fazendo jantares de adesão. Ou seja, tentou-se na lei buscar mecanismos para suprir essa falta que vai fazer a doação das empresas, que era o grande mote, né? A razão, inclusive, de muitos motivos de Caixa 2 e dessas investigações que a gente está vendo, que era permitida, ressaltos, nas eleições passadas. Você falou há pouco sobre a questão das doações pessoais e falou num percentual. Você poderia repetir qual é o percentual que se pode fazer doações pessoais? Posso. Digamos que eu, pessoa física, queira doar para algum candidato, né? Eu, pessoa física, para doar para algum candidato, eu só posso doar até 10% de quanto eu declarei no meu imposto de renda no ano passado. Do ano anterior. No ano passado. Então, ou seja, tem que se verificar esse limite, porque se doar mais, acaso se doe a mais, o candidato, a pessoa que doou vai pagar multa, vai sofrer representação eleitoral, vai pagar multa, então o valor é 10%. Agora, a partir de R$ 1.046, pelo que eu li, pelo que eu tomei conhecimento, as doações só poderão ser feitas por transferência eletrônica. Isso, né? Isso? Isso mesmo. Isso é uma modificação que já foi implementada desde a eleição passada, desde umas eleições para trás. E qual é o objetivo disso, na verdade? É garantir a identificação do recurso. A gente sabe que tem muita gente que às vezes tem Caixa 2 e que deposita de forma não identificada, vai lá num boleto bancário, coloca R$5.000 em notas. Então, ou seja, para poder ser feita qualquer doação no valor maior do que R$ 1.046, essa doação tem que ser feita necessariamente por transferência, porque eu identifico. A Justiça Eleitoral consegue ver a trajetória daquele dinheiro para saber até onde ele está conseguindo chegar. Então é mais um mecanismo que a Justiça Eleitoral está criando para garantir a lisura e a transparência das contas, que é um ponto relevantíssimo eleitoralmente. E hoje em dia há muitos candidatos que são caçados pela prática do artigo 30A
da Lei 9.504, que é justamente os gastos ilícitos de campanha eleitoral. É arrecadação e gastos de natureza ilícita. Às vezes o candidato teve a sua campanha ok, não teve uma compra de voto, não teve nada, mas a prestação de contas foi tão desorganizada que aquilo ali se configurou um gasto de natureza ilícita e o candidato é cassado. Então tem que se ter muita atenção com a prestação de contas. Quais são os limites desse autofinanciamento? Nelson, veja bem, certo? Atualmente, na resolução que foi publicada, o autofinanciamento ele pode ser integral, ele pode ser de até 100%. O que acontece é que há uma discussão junto ao STF, através de duas ações que vão ser ainda pautadas, se isso é legítimo ou não. Por quê? Porque o presidente, na verdade, o Congresso revogou essa medida e o presidente vetou. Então ela está valendo. Né? Na resolução do TSE agora que veio, ela veio com possibilidade de até 100%, mas há duas ações tramitando no TSE que ainda vão por essa questão. Mas se a resposta fosse para ser dada hoje, o autofinanciamento ele pode ser dado de 100% da campanha. Eu posso, se eu tiver, obviamente, recursos para isso, se for um candidato rico, tiver abastado e puder comprovar essa possibilidade, eu posso vender todos os meus bens e financiar minha campanha por inteiro. Isso é uma possibilidade. Agora, eu li recentemente que ou foi aprovado ou estaria para ser aprovado uma determinação criando esses limites. E eu, de fato, não me apercebi esses valores. No caso de fazer uma consulta, por exemplo, um telespectador que queira ser candidato, por exemplo, a qualquer um desses postos, ele deve fazer essa consulta aonde? Também no site do próprio STF? É porque, na verdade, agora, já tem uma resolução que disciplina a matéria. E essa resolução, ela veio possibilitando o autofinanciamento, né? Então, os dois julgamentos que estão pendentes de análise pelo TSE, eles ainda vão ser feitos. Então, assim, na verdade, a gente não tem ainda essa resposta. Por enquanto, a resposta é pode se autofinanciar. O que vão se tentar implementar, o que é que se diz? É que o candidato, ainda que não se queira, ele é uma pessoa física também. Então, por que ele não está abrangido nesse limite que eu falava anteriormente de só poder doar 10% dos seus rendimentos para a sua campanha? Porque ele pode se autofinanciar por completo. Mas aí quem justifica esse sentido contrário fala que é justamente pelo motivo de que agora você não pode mais ter doação de pessoas jurídicas. Então, não é minha campanha, não é o meu objetivo, por que eu não poderia me financiar? Então, assim, o autofinanciamento agora tem essa linha tênue de discussão, mas por enquanto o que está vigorando é que o autofinanciamento pode ser feito integralmente pelo candidato. Com relação à prestação de contas, você falou há pouco que alguns candidatos são cassados exatamente porque não prestaram contas de forma como estava previsto. Quem é o responsável por essas prestações de contas? São os partidos ou são os candidatos de per si? Nelson, o responsável é o candidato. É o candidato. O candidato tem a responsabilidade de fazer a sua prestação de contas, inclusive ele assina junto com o contador. Agora tem que ter até acompanhamento de um advogado também, é uma das exigências da legislação. Agora é óbvio que o partido presta um assessoramento nesse sentido. Geralmente é muito comum que os partidos eles coloquem à disposição um contador que vai atender todos os candidatos daquela legenda, no caso dos candidatos das coligações proporcionais. Isso é muito comum e muito corriqueiro. Não significa que o partido não tenha responsabilidade para com aquele candidato, mas a responsabilidade primeira é do candidato. Então, toda a parte legal e contábil, o candidato vai ter que arcar com essa responsabilidade. Ele que responde, justamente. Agora, prazo para iniciar a campanha nas ruas. Quais os prazos legais para se começar a campanha nas ruas e a utilização do horário eleitoral gratuito? Começa quando esse famoso horário eleitoral? Diminuiu, né? Agora diminuiu. Desde a eleição passada que isso já diminuiu. As eleições, o prazo sempre era de campanha eleitoral de 3 meses, agora não é mais, são cerca de 45 dias, começa dia 16 de agosto. Eu falava que o prazo para requisitar a inscrição é até dia 15 de agosto, a partir do dia 16 de agosto começa a campanha. Começa a campanha, Nelson, nas ruas. Eu posso começar a distribuir santinho, posso pregar meu adesivo, posso fazer carreata, comício, posso começar a minha campanha. Mas a campanha na TV, ela só vai começar no dia 31 de agosto. São 35 dias antes da antivéspera. A gente conta de trás para frente. A antivéspera é a quinta-feira antes da eleição. Né? A eleição é dia 7, dia 4. Conta 35 dias para trás, dá justamente dia 31 de agosto. Então, a partir de 31 de agosto, que na verdade é quando o eleitor começa realmente a entrar na campanha. Né? Quando começa a campanha no rádio e na TV, é quando a gente começa a realmente vivenciar. E agora está mais curta, né? A gente só tem 35 dias de campanha política na televisão e no rádio. 35 dias. Agora,
O que será permitido? O candidato coloca a campanha nas ruas. O que é que ele pode, o que é que ele não pode fazer? O que é que ele deve e o que é que ele não deve fazer? Essa é uma pergunta que eu tenho. Se tiver algum candidato assistindo o programa, vai ficar muito ansioso para saber essa sua resposta. O que é que ele pode fazer? E é uma pergunta que tem múltiplas respostas, né? O que o candidato pode fazer, o que ele não pode fazer. Com relação a isso daí, Nelson, não mudou muito das últimas eleições. Eu vou dar uma dica para o candidato para ele poder saber mais ou menos até onde ele pode ir. Primeiro, o abuso do poder econômico, tudo que denotar um abuso de poder econômico muito grande, ele tem que ser visto com restrições. Ele tem que, primeiro, se restringir a todas as balizas legais para a confecção do seu material publicitário. Então, ele tem que fazer o material publicitário de acordo com as balizas legais, tanto seu programa eleitoral como seu material publicitário. E tem que ter cuidado muito com os bens de uso particular. Você não pode fazer propaganda em cinema, em escola, em shopping center, em feira livre. Por quê? Porque são bens de uso comum. Né? Em praia você não pode fazer, nem para fixar, por exemplo, um cartaz seu no meio da rua, em postes, em viadutos. Isso não pode ser feito. Não pode ser feito outdoor. Então, existe uma série de restrições para a propaganda eleitoral que já vem se perpetuando ao longo de algumas eleições. E a dica principal é você verificar se, primeiro, é um ambiente de natureza pública. Por exemplo, para quem é detentor do mandato eletivo, suponhamos que o candidato é candidato à reeleição, ele tem que ter muito cuidado com as condutas vedadas. Ele tem que ter muito cuidado e não utilizar nada que seja da sua esfera política em benefício da sua própria campanha. Então, isso é um zelo que tem que ter aquele que pretende a reeleição. Da mesma forma os deputados. Ele não pode usar seus gabinetes para manter a sua eleição ou para o gabinete dele como se fosse uma alavanca, né? Um comitê. Ele não poderia fazer isso, justamente um comitê. Então, isso é uma ressalva que tem que se ter. Então, mas para a esfera realmente da propaganda partidária, é ter muita atenção com relação ao que é público e o que é privado. Está terminando o programa, infelizmente, o diretor já me mostrou o reloginho ali, mas eu queria fazer uma pergunta para você responder em 5 segundos. Pois não. Sobre campanha na internet. O que é que o candidato pode ou não pode fazer? Bem rapidinho, Leonardo, porque o tempo realmente já está esgotado. Mas o que é que ele pode ou que não pode fazer na internet para fazer a sua campanha, a sua propaganda? Na internet, quase tudo está liberado agora. A partir do dia 16 de agosto, o candidato pode, ele tem que registrar o site dele na Justiça Eleitoral, comunicar todas as plataformas que ele vai utilizar, das redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, o que for, e aquela plataforma oficial, ela pode movimentar a sua campanha. O que não pode é a propaganda paga na internet. Mas há uma grande novidade. Agora ele vai poder impulsionar a sua campanha na internet. Ou seja, ele pode, digamos, no Facebook, no Instagram, o que for, fazer aquela propaganda que ele pode pagar para a propaganda ser impulsionada. Então, isso é uma novidade, em virtude da falta do financiamento de campanha, né? Então, que se liberou, porque as campanhas nas redes sociais hoje em dia é o grande mote. Então, no WhatsApp ele pode continuar dizendo que é candidato? Isso. Pode, ele pode fazer isso. Na verdade, o anúncio da pré-candidatura, hoje em dia, ele é permitido, que você não pode pedir voto nem anunciar o seu número. Hoje em dia, visto com bem menos restrições, essa questão da propaganda antecipada, né? Mas na internet é porque a internet cabe um programa só sobre a internet. Mas, em geral, está muito mais permissivo hoje em dia para o candidato. Você me deu uma boa ideia. Eu vou agendar esse programa, essa entrevista especial sobre a internet, porque tenho certeza que o telespectador vai ficar extremamente querendo saber, querendo se informar sobre isso. Internet é um mundo, né? A gente tem que ver, analisar cada situação do político, mas ele está bem mais liberal. Porque em virtude justamente dessa restrição que se tem financeira, se tem que ir a campanha na internet, nas redes sociais, você não tem como tolher mais isso. Tanto que há uma grande preocupação do próprio TSE com relação à questão das fake news também, que tem muito a ver com esse tema, que são as notícias falsas que vão se tentar evitar nessas eleições. Doutor Leonardo Paletó, eu só tenho que lhe agradecer. Você realmente deu uma aula para a gente, o nosso telespectador, aqueles que são candidatos, devem ter achado ótima essa nossa entrevista, porque ficaram anotando, com certeza, esses dados que você nos deu. Renovo os agradecimentos e dizer a você que o programa Ponto de Vista certamente ainda vai chamar você este ano para esses novos temas que serão abertos a partir de agora. Muito obrigado pela sua participação hoje no nosso programa. Eu que agradeço, Nelson, grande satisfação, conte comigo sim, é muito bom falar sobre aquilo que a gente realmente milita e gosta, como direito eleitoral, um tema muito gostoso e eu estou sempre à disposição, eu que lhe agradeço por tanta cortesia e por esse convite. Muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano.